Há algum tempo eu tenho sentido o desejo de elaborar um conteúdo sobre o desenvolvimento do pensamento cristão no decorrer dos séculos. Vemos em nossos dias várias denominações, vários dogmas e doutrinas diferentes, e nos perguntamos de onde surgiu tanta diversidade. O que provocou o surgimento de uma doutrina, de uma prática, de um ritual? E indo um pouco mais além dessa reflexão, podemos perceber que várias pessoas praticam um rito, têm uma doutrina como seu pensamento, porém ela não sabe muitas vezes por que pratica algo, por que acredita em algo. Diante de uma sociedade na qual buscamos sentido, na qual buscamos ressignificado para as coisas que fazemos, então esse vídeo entra como proposta. Temos como proposta nesse vídeo apresentar os significados e os sentidos de certos ritos, de certas práticas, de certas doutrinas do pensamento cristão. Minha intenção é nesses vídeos apresentar alguns pensadores cristãos, mostrar como esses pensadores, em momentos críticos, quando a igreja era perseguida, quando a igreja era atingida por doutrinas contrárias ou até doutrinas que negavam a fé da igreja, como esses pensadores surgiram nesses momentos críticos, sob orientação do Espírito Santo, é claro, e elaboraram conceitos e doutrinas que ajudaram a igreja a perdurar, que ajudaram a igreja a se manter firme e chegar até os nossos dias. Também pretendo nesses vídeos apresentar o modo como a cultura desses pensadores influenciaram seus pensamentos e como elementos culturais de épocas distintas acabaram entrando no cristianismo, fazendo com que o cristianismo ele tivesse releituras contextualizadas, como o cristianismo ele se adaptou a cada cultura no decorrer do tempo, mas em grande medida sem perder a sua essência. Entretanto, vale salientar que o cristianismo ele não surgiu como uma doutrina. O cristianismo não surge do pensamento de vários mestres. Ao contrário disso, o cristianismo ele surge com dois fatores distintos e muito relevantes: uma pessoa e um fato. Uma pessoa é a pessoa do próprio Jesus, o chamado Cristo. Qualquer pessoa de coração sincero e de mente honesta, ao estudar a vida dessa pessoa, ao estudar a vida de Jesus, em todos os documentos que nós temos relatados, irão perceber que essa pessoa não era um ser humano qualquer. Havia alguma coisa nesse ser humano, no modo como ele identificava os problemas, no modo como ele se relacionava com as outras pessoas. Havia algo de diferente naquele ser humano. Alguns psicólogos, analisando a mente desse homem, chegaram nessa conclusão de que não pode ter sido um ser humano qualquer. O outro fator relevante para o início do cristianismo é um fato específico. Esse fato é a vinda do próprio Deus para a Terra. O próprio Deus, ele vem para a Terra de forma corpórea, de forma física, e habita juntamente com o ser humano. Esse fato, chamado na teologia de kenosis, ou esvaziamento, é detalhado como o momento em que Deus ele esvazia-se de sua glória, esvazia-se de sua divindade. Temporariamente, por sua livre vontade, ele faz isso. Ele esvazia-se de si mesmo e vem até a terra. Deus passa de um plano atemporal, de um plano eterno, e entra na temporalidade. Ele passa a viver com os seres humanos dentro das limitações humanas. Ele vive 33 anos aproximadamente com o ser humano, se importando com suas limitações, com suas necessidades. O Deus eterno e atemporal passa a viver juntamente com aqueles que são como o vento, logo passam. Isso é o que dá o caráter ao cristianismo de uma religião com um teor histórico. Uma religião na qual Deus
ele se torna ser humano e passa a viver como ser humano. Conforme fala em João, no capítulo 1, Deus, o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. E no verso 14 desse capítulo 1 do Evangelho de João, o evangelista fala que ele se tornou carne e habitou entre nós. E em Lucas 2, nós vemos que há uma data específica para o nascimento de Cristo. Eu irei ler aqui na Bíblia, Lucas 2, versos 1, 2, 6 e 7. E aconteceu que nesses dias saiu um decreto do imperador Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria. Enquanto eles estavam aí, completaram-se os dias para o parto. Ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. O que deixa bem claro esse texto é que na época do imperador Augusto, César Augusto, e no período quando Quirino governava a Palestina. Então há uma data específica para o nascimento de Cristo registrada historicamente. Justo Gonçalves, em seu livro Uma História do Pensamento Cristão, ele fala uma frase que eu acho que se encaixa perfeitamente nisso que a gente está falando. E vou trazer essa frase agora para terminar esse vídeo. Desde o seu início, o cristianismo existiu como a mensagem do Deus que amou o mundo de tal maneira que se tornou parte dele. O cristianismo não é uma doutrina etérea, eterna, sobre a natureza de Deus, mas é a presença de Deus no mundo, na pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo é encarnação e, portanto, existe no concreto e no histórico.